Oi, você tá aí? Estou comendo um sanduíche de queijo. Ah, tá. Fica à vontade. Como é que você tá? Tô bem, e você? Bem, muito bem, melhor agora. Minhas crianças chegaram. E seus pais já foram? Estão aqui também. E como você tá com isso? Bem, E o Igor melhorou? piorou, na verdade. Tá com o nervo inflamado, começou a tomar pregabalina por 30 dias e vai ter que mudar o plano lá com a fisioterapia. Mudou de fisioterapeuta agora, na verdade. Ele tá usando capsaicina, não? Não, só o pregabalina agora. Vivi, assume aí então. Hoje Vivi que vai estar conduzindo. Então, a gente na semana passada, no outro encontro, a gente estava falando sobre o fato da autoestima saudável que precisa se basear na autorreferência e não apenas na validação externa. Por que que isso acontece? Se a gente fica dependendo da opinião dos outros, do que o outro vai considerar ou não ser válido para nós, a gente cria, além de tudo, uma ansiedade e uma necessidade de estar sempre agradando. Então, você não legitima aquilo que você é, nem aquilo que você sente, e você passa a não ter uma validação do seu próprio self. Você fica sempre esperando que o ego dos outros vai acreditar ser melhor para você. Então, o self precisa ser sentido como fonte legítima de valor. Uhum. Em função inferior assim, desculpa, eu tinha pensado em falar sobre o juiz interno, né? Que o juiz interno é que é o verdadeiro juiz, e ele está dentro de nós. Então, quando a gente pensa em ouvir esse juiz, a gente tem que ter coragem para estar aberto ao que ele vai dizer, porque normalmente ele é ainda mais cruel do que o juiz externo. Então, essa abertura, ela precisa, além da coragem, precisa ter uma sensibilidade para ver o que que é justo e o que que não é justo. E assim poder ouvir com mais clareza o que ele está dizendo. A função inferior em Jung. Todo mundo tem, né? Sim, segundo Jung, todo mundo tem a função inferior, que é a menos desenvolvida. Então, reconhecer isso ajuda a reduzir a vergonha. Ou seja, uma função que menos, uma função principal que é mais desenvolvida e as outras E, que são mais inconscientes, que são mais indiferenciadas. Vivi, só um Quando a gente. parênteses. Você só Oi, aumenta a porcentagem da visualização que tá, ficou a letra muito pequena, assim. Já que como é que para eu você faço conseguir. isso? Embaixo, ó, tá vendo porcentagem aqui, o maisinho, lá embaixo? Você pode arrastar para o lado, arrasta menos um pouquinho, que aí fica melhor para a gente ver. Você pode clicar no menos também, que está do lado. Eu tenho menos aqui. Assim, tá bom? Acho que já tá bom. Agora dá para. Pelo menos. Agora ficou melhor. Não tá aparecendo na tela o que vocês estão vendo. Eu não sei o que eu fiz. Tá a função inferior em Jung e o slide. Aí tá um pouquinho mais ampliado pra Não, eu gente. vendo vocês e tem a tela com esse slide. Eu não tô vendo o slide na tela como, Hum, como, como apresentação. É, a gente tá vendo como se estivesse dentro do seu PowerPoint, se a gente fosse editar. é dentro do. Isso. Gente, não sei fazer. Então, voltando, a gente fala que tem as funções mais desenvolvidas e tem as funções mais indiferenciadas. As funções que são mais indiferenciadas são aquelas que a gente tem ainda menos consciência delas. Quando uma pessoa tem essas funções menos desenvolvidas, às vezes ela pode ser vista como uma fraqueza.
Mas a gente tem que ter em mente que essas fraquezas elas não são defeitos, elas ou um sinal de inferioridade, elas são uma expressão da forma que a estrutura psíquica se configura normalmente. É assim com todo mundo. Então, quando na infância, né, na formação da consciência, essa pessoa é ridicularizada, estereotipada, estigmatizada por alguma dessas características que para ela estão como função inferior, ela tem uma tendência a acreditar que essa crítica é uma crítica nociva. Então, ele se coloca de certa forma vulnerável para isso que ele apresenta. Então, ele passa a ter uma autoestima um pouco frágil, um pouco por essa estereotipização que ele sofreu. Então, faz parte da totalidade da psique, a função inferior, e é um passo importante para desfazer essa colocação como vergonha, como uma limitação do que você é. Então, é importante a gente entender que a função inferior não significa ser inferior, que é somente uma estrutura psíquica que funciona dessa forma. Tem alguma coisa a falar, ô, Fabrício? É interessante, né, que lembrar, né, que von Franz ela vai falar da função inferior, trazendo, né, algumas características que o Jung colocava, né, e dessas características, assim, você tem, primeiro, né, que ela é como se ela é lenta, né, ou seja, né, quando você é forçado a operar a partir da função inferior, você vai responder com uma lentidão e por isso uma inadaptação. Só que aí tem outro lado que é bem interessante, né, que a expressão que é dado, né, é que a função inferior ela funciona como se você fosse o destro escrevendo com a mão esquerda. Então, por isso que é assim, você escreve, mas aí o gasto de energia, por isso que aí vem essa inaptidão, né, essa vergonha, né? Porque e é isso, você vai estar lá, você vai sofrer, e aí você pensa, né? É lento você escrevendo com a mão esquerda, pelo amor de Deus, a gente não está falando de ambidestro, que ambidestro trapaceia. Então, estamos falando do destro escrever com a mão esquerda. Aí, e tem essa questão, né? Até porque ela tem pressupõe também uma carga emocional que aí fala, até porque função por excelência é energia psíquica que se manifesta de uma forma regular. Então, o aspecto qualitativo dela traz essa carga emocional que está conectada com os complexos, né? E aí faz a bagunça toda, né? E aí, em seguida, a gente fala do caso da jovem suíça. O caso da jovem suíça, ele é um exemplo de um distúrbio de autoestima. Ela era uma pessoa altamente introvertida, ela era intuitiva, ela tinha uma vida interior muito rica, porque ela tinha muitas fantasias, ela tinha muitas imagens, né? Que ela formava muitas imagens na psique, e a sua função inferior era a sensação, porque, né? Ela era a função intuição, então a função inferior dela era a sensação. E então ela tinha dificuldades de perceber detalhes no mundo físico. Então, por exemplo, a história da poeira dos móveis, né? Então, ela não via poeira, então ela não limpava. Então, isso depois gerava uma vergonha. Então, numa roda viva, que na verdade não é que ela não tivesse vontade, que ela tivesse preguiça, passava despercebido por ela. Então, para ela acabou sendo uma fonte de vergonha e de humilhação, porque ela se sentia, além de tudo, diminuída, se sentia como que se fosse enxovalhada pelos outros. Então, tinha a história da gança estúpida, né? Que, que é uma agressão que só piora o caso. Fala, Fabrício. Não, e tem e pegando esse fator cultural, né? Porque a Suíça valorizava muito a questão da sensação. Assim como em alguns textos, né, fala um pouco da tipologia dos povos, né?
Então, você tem um pouco dessa coisa, né, bem de sensação, da mesma forma que no Brasil, cara. O Brasil valoriza o sentimento com sensação de uma forma que é absurda. Ou sensação com sentimento, né, extrovertido, né? A gente tem uma valorização muito forte cultural desse povo. Não sei por quê, mas enfim. Tem aquela coisa típica, que é o típico desdém, né? Mas enfim. Mas é uma coisa, porque você vê que aí, se você tem o traço intuitivo vai ser sempre a pessoa perdida. A gente não vê como leveza, né? A gente vê como defeito. E o pensamento é a pessoa fria, que é a pessoa calculista, é a pessoa que não se relaciona. Então, porque a gente, no Brasil, tem uma característica de valorizar Ou demais. autista, né? Ah, pois é, antes do que você tá chato de quase de psicopata, né? Então, mas é uma coisa que aí a gente tem que o aspecto social associado à função inferior é um troço muito delicado, porque aí a gente vai ter isso, né? Você vê que, como a gente falou, a gente tem essa ideia, né, do pessoa, do calor, né, do estar com a pessoa sentimento extrovertido ou com sensação extrovertido, sentimento muito valorizado. É demais. Quando a persona protege demais. Ele vai descrever um padrão defensivo em pessoas dominadas pelo complexo de inferioridade, que é o afastamento do contato humano. A pessoa se sente tão humilhada, tão inferior, que ela prefere não conviver. Então, ele se retira da convivência e ele cria uma persona. Daí, Fabrício, já que você gosta tanto da persona, uma persona fria e distante, né? Essa máscara fria que ele usa, essa persona, ele costuma usar para proteger, para se esconder e não mostrar a dor que ele sente. Então, isso tem um outro lado, né? Que essa pessoa acaba se sentindo distante, mas ela é vista como arrogante, ao mesmo tempo que ela se sente profundamente inferior. Então, a gente entra num ciclo vicioso, aí vocês desculpam aqui a habilidade da pessoa que vos fala, porque eu, para fazer o gráfico, saiu esse caos. Então, é um ciclo vicioso bem doloroso. Para não correr o risco da vergonha, ele evita se mostrar e se esconde, mais se sente só, mais se sente malquisto, e aí isso confirma a sua autoimagem negativa, e aí a gente volta, né? Porque a persona não é mais uma proteção, mas é uma forma de prisão psíquica, é uma forma de ele mesmo se machuca. Mas aí a gente tem um pouco do que foi falado anteriormente da persona como falso self, que é essa forma defensiva. Então, nesse aspecto, a gente pensa na inferioridade, né? Nesse aspecto protetivo, né? Mas é um protetivo disfuncional, né? Que aí é muito dentro da ideia do falso self que a gente falou no capítulo anterior. E aí, quando ele entra nesse ciclo vicioso, para sair disso, ele tem que se reconectar com a sua vulnerabilidade humana. Ele tem que se expor novamente. E é tudo que ele não quer nesse momento. Então, boa sorte, saúde. A armadilha da autovigilância. Aqui ele fala sobre a dinâmica psíquica. É isso que eu anotei. Psíquica extremamente comum em pessoas marcadas por experiências precoces de vergonha. É uma compulsão por autovigilância. É como se ele tivesse internalizado uma vigilância interna, um olho interior que nunca dorme. Então, ele tem medo de ser visto como ele é de verdade. Então, ele tem o medo de ser visto, isso gera uma inibição, e aí, a partir disso, ele tem ainda mais vergonha de se mostrar. Quanto mais ele se mostra, mais vergonha ele tem, e aí ele se mostra menos, mas aí ele tem vergonha de não ter se mostrado. Então, ele tem inteiro uma crítica muito grande, e essa crítica é sempre muito cruel, porque a gente é sempre o pior juiz da gente.
Então, o paradoxo, né, é que quanto mais ele se observa, mais ele se torna. Então, ele perde a espontaneidade e ele queria evitar a vergonha, acaba tendo mais vergonha, não por expressão, mas por se paralisa. A droga, tá aí. O paradoxo. Não, eu botei no slide. A espontaneidade se perde, o gesto natural se bloqueia e a relação com o mundo se torna tensa, artificial e exaustiva. A vergonha que se queria evitar volta intensificada não por exposição, mas por paralisia. Exemplo Só voltar, clínico. pegando rapidamente, pegando os dois últimos slides, né? Porque você vê que tanto essa ideia, né, do paradoxo, quanto pegando um pouco, né, desse que a gente falou dessa configuração que é do olho, né, dessa super hipervigilância. Pô, é exatamente o que o Schwartz-Salon coloca no início do personalidade limítrofe. Ele pega o mito do olho, né, egípcio, né, que se descola do corpo e fica vasculhando a terra, né? Então, e aí é justamente, né, e aí é essa coisa, né, quase que persecutória, né? Então, não tem um momento de paz, né? Então, é interessante que quando você pega isso, são cenas muito mais comuns em pacientes que viveram essa experiência do trauma precoce, né? Que é essa hipervigilância, esse estado contínuo de ser pressuto. Artigo do Cauchy que chama de vigilância beligerante, Uhum. porque é uma vigilância agressiva. Então, Sim. é isso. É por isso que eu brinco quando eu falo, sempre volta a ideia lá do aspecto esquizoparanoide, né? É tudo dividido em bom ou mal e num estado contínuo de defesa, e por isso assume um aspecto paranoide. Oi? Adiante. O O músico. músico. O músico é um músico, né, que tem medo do palco. E esse medo do palco, ele vem acompanhado do medo do olhar dos outros. Então, ele não só tem medo do palco em si, ele tem medo de como ele vai ser visto, de o que os outros vão pensar dele. E cada vez que tem um pequeno erro, a autoimagem dele rui mais um pouquinho. É como se ele não pudesse errar nunca, porque ele está sempre sendo julgado. Então, ele, assim como a gente estava falando antes, né? Ele acaba tendo uma perda de espontaneidade, porque ele se ensaia o tempo inteiro para que ele não possa errar. Então, ele tem uma vergonha internalizada que distorce a relação dele com o que ele está expressando. Então, ele acaba ensaiando para poder performar aquilo de alguma forma que ele possa controlar. Só que ele não consegue controlar a impressão que ele dá nos outros. Ele consegue controlar o que ele vai causar nos outros depende do que os outros vão sentir quando virem. Então, ele consegue construir então uma autoimagem muito fraca, né? Muito frágil. E diante de qualquer erro, ele colapsa. Então, isso alimenta essa vergonha que ele sente. Então, é um ciclo de auto-boicote. Então, a vergonha internalizada, associada à autovigilância ou complexo de inferioridade, desconecta o sujeito de seu próprio centro criativo. É, não é bom, não. Principalmente para quem está vivendo com a arte, né? A vergonha internalizada associada a essa autovigilância, ela não permite que ele viva a sua arte, a sua apresentação na sua maior potência. Então, a gente tem uma necessidade de restaurar essa potência criativa para poder ter esse self vivo, né? Capaz de errar sem se perder de si mesmo.
a diferença entre autoconsciência e autocensura. A gente tem uma diferença, né, entre autoconsciência saudável e autovigilância compulsiva. E nem toda autoobservação é prejudicial, né? A gente precisa estar atento ao que a gente faz e como a gente age. Ela pode ajudar esse crescimento psíquico muitas vezes, mas quando ela vira compulsão, ela bloqueia a espontaneidade. E aí a gente entra naquela coisa daquela paralisia que a gente estava falando antes. Então, essa vigilância crítica, quando ela é constante, ela coloca o sujeito com esse olhar interno o tempo inteiro e é como se ele fosse um olhar interno intolerante, incompreensivo. E esses critérios rígidos são impossíveis de serem alcançados normalmente, né? E o sujeito, ele se julga de uma maneira tão cruel que a gente pergunta para o paciente se alguém tratasse outra pessoa da maneira que você se trata, o que que você diria para essa pessoa? Normalmente a pessoa se choca muito quando a gente faz essa pergunta, né? Imagina se você visse a sua filha se vendo do jeito que você se vê, o que que você diria para ela? E é uma coisa que as pessoas ficam sempre, não, mas ela não vai fazer isso. Mas é o que ela está aprendendo. Ela está aprendendo a ser exigente com ela mesma. Então, quando a pessoa se vê que ela está se cobrando mais do que ela acha razoável as outras pessoas se cobrarem, ela pensa de uma outra forma. E o Jacob ele traz o Paulo Casals, né, que tem esse autocontrole sereno. Ele chama de desdoblement, que é um desdobramento saudável que fica entre a entrega e a atenção. Ele consegue se doar, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa vigilância. Então, ele não apresenta essa rigidez, nem a autocondenação. É uma presença lúcida, não é destrutiva. Tudo bem, Fabrício? Quer comentar algo? Uhum. Não? Não, Nada? não, não. O complexo de inferioridade atrai a psique como um imã. A vergonha pode crescer até ocupar tudo. Isso é muito, muito característico, né? Assim, de como você se sente tão dominado pela vergonha que ela afeta todos os outros sentimentos. Ela impede você de se ver e de se mostrar de uma maneira saudável para o resto do mundo. Então, o primeiro passo é distinguir a limitação de inadequação essencial. Quando você tem uma falha, não significa que você é indigno, significa que você é humano, né? A gente é limitado por estrutura, não por falha moral. O trabalho analítico ele convida a gente sempre a ouvir o self, né? Quando a gente ouve o self, a gente precisa estar atento nessa expressão real. Então, a gente tem que prestar atenção se a gente não está perdendo alguma parte desse todo. Porque quando a gente escuta o self por inteiro, a gente consegue sair dessa posição de refém da vergonha e se reconstituir, se reconstruir. Então, é por isso que eu coloquei de escutar com mais verdade e compaixão. Hum. E é interessante que, sim, ele faz uma coisa nessa formação, como a ideia do complexo de inferioridade, que, vamos dizer assim, né, que tira a banalização do termo, porque muitas vezes a gente vai pensar mais numa dimensão só de elementos históricos como um complexo. Mas é algo que, como a gente sempre fala, né? É um conglomerado que envolve complexo, no seu sentido próprio, persona, função inferior, né?
e esses elementos defensivos, né? Porque quando a gente fala dessa hipervigilância, quando a gente fala dessa voz de censura, cara, a gente está falando de defesa arquetípica, que é o que o Kaushid vai falar lá no texto da Danielle Stieff, né? Ele vai falar, todo mundo vai ter essa voz, né, que vai censurar, que vai estar sabotando de alguma forma, independente se passou por um trauma precoce ou não, isso faz parte. Só que aí é interessante quando a gente percebe que ele fala dessa complexidade, às vezes não adianta, né, olhar de uma forma simplista se a gente fala assim, não, a pessoa tem um complexo de inferioridade. Mas não é só histórico, ele é presente porque a forma como ele se apresenta, como ele se adapta, como ele se percebe a partir da persona, como ele entra, né, se é a forma, né, social ou não, associada à função inferior. Então, assim, é um pacote completo para a gente pensar, né? Que é multifatorial, né? Essa constituição desse elemento da vergonha a partir da função do complexo de inferioridade. Então, eu acho que é muito interessante, né? Essa parte do texto para poder pensar isso, né? Por isso que dessa forma, né? O que está dizendo, né? Quando a vergonha ocupa tudo, a persona nos protege da dor, mas também rouba a alma. Só que aí é pensar, né? O buraco, né? Ele é tão interessante que ele vai desde o inconsciente até a consciência na dimensão da persona. E por isso que ele deixa o ego cego. Deixa o ego cego. Bonito isso, né? Porque na hora que você coloca que deixa o ego cego, aquele olho interior, ele tomou conta. Uhum, fala isso tudo. Aquele olho interior que julga, ele não Que tá foi cego. exatamente que tudo vê, né? Então é muito Schwarzschild, né? Nesse olho perceptório. É o autor queridinho do momento do Fabrício. Não, eu não gosto dele, não. Aham, tá. Eu gosto da teoria dele. Eu não posso falar porque está gravando. Suspende a gravação e fala. Depois eu comento a minha opinião que eu tenho. Eu gosto muito da construção teórica dele, mas eu acho que tem umas coisas que assim são muito, muito, muito questionáveis de outra ordem. Mas Sim, tá. deixei todo Entendi. mundo Aí depois no final a gente pausa a gravação, eu falo para vocês, para quem não veio não vai saber. Não vou para vocês. Constrangimento e vergonha. Nem toda vergonha está ligada a um complexo de inferioridade. É, verdade, nem toda, né? Sim, às vezes a vergonha não parte desse princípio de você se sentir inferior. Nesse sentimento de inadequação do seu ser, né? É uma inadequação da situação. Então, essas são as situações constrangedoras que envolvem comportamentos involuntários que escapam ao nosso controle. A vergonha surge quando algo íntimo ou desajustável torna-se visível. Então, essas situações são aquelas situações estruturais, elas são situações transitórias, são ocasiões. Então, a gente pode falar de coisas mais íntimas ou de coisas corriqueiras, mas as pessoas percebem isso normalmente quando essa vergonha se manifesta, é uma coisa muito perceptível. E elas percebem isso antes que a gente possa fazer alguma coisa, antes que a pessoa que sente a vergonha possa sentir alguma coisa. Sim, eu estou falando em primeira pessoa porque eu sou a pessoa com vergonha. O constrangimento surge quando ele se dá conta de que foi visto em um estado que ele próprio reprova e que agora precisa conviver com o fato de que os outros também o viram assim. O que isso quer dizer? A pessoa pode ter vergonha e não ter o constrangimento. A pessoa está só se sentindo impedida de alguma forma de ser ela mesma. Mas quando ela é pega nesse sentimento, ela fica constrangida. Então, ainda fica pior, né? Ainda piora. É, a-
a gente não pode pensar num passo depois disso, né? Tem a vergonha, o constrangimento e a humilhação. Mas, tadinha da Caís, ela se identificou agora, não vou nem perguntar por quê. Mas a vergonha, Ou como ela diz o ditado, né? É aquela história, né? O ditado sabe o que diz, né? O não você já tem, agora você vai atrás da humilhação. Então, sempre vai atrás da humilhação, né? E a humilhação é uma coisa muito cruel, porque você ainda se julga depois disso. Você já não sabia que tinha um não? Foi lá fazer o quê? mas é que às vezes eu falo, né? Eu brinco com o pessoal. Um não é vergonha. Dois nãos. Na verdade, não falo vergonha. Não já é o. É pesado, é complicado. Dois nãos é pesado. Três nãos, quatro nãos, aí já vira esporte. 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 Vira, esporte tá tranquilo, porque aí é treino, entendeu? Se você Sim, é porque treinar bastante, uma hora você consegue. sabe o adolescente que toma um toco? Então, o adolescente que toma um toco, ele fica todo envergonhado. Eu falo assim, então, você precisa de tomar mais uns cinco tocos, porque aí você já virou esporte. Você está colecionando para ver qual é o toco mais interessante que você tomou. Até porque é um critério estatístico. Não vai ser menos vergonhoso, né? Não vai ser menos humilhante. Mas Inclusive, a cara quanto de pau mais vai ser toco ele desenvolvido. tomar, quanto mais toco ele tomar, mais humilhação os amigos vão fazer com ele. Então, O quem não toma constrangimento só toco? piora. Então, exato. Mas é isso, né? É a coragem. Coragem, cão covarde, entendi. É, então, assim, o constrangimento, ele não nasce da autoimagem, né? Ele nasce da situação. É uma ruptura momentânea entre o ideal e foi exposto. Ele imaginou várias coisas, ele imaginou que ele ia dar em cima da menina e a menina ia ceder. Chegou lá na hora e falou, e esse não veio constrangimento. É, Considerado um pouco mais tênue, né? Um constrangimento é uma coisa mais branda, um pouquinho. É, mas é uma fragilidade que expõe a gente numa situação fora do nosso controle. É, o constrangimento está na fronteira entre o desejo de ser bem visto e o medo de ser desmascarado. Por quê? Porque a gente precisa organizar como a gente se mostra, a gente tem que organizar o inconsciente, assim, tarefa hercúlea e indigna, porque isso vai conseguir mesmo. A gente tem que pensar no corpo e nos afetos, como é que a gente vai concatenar tudo isso, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar que tudo isso vai fugir do nosso controle, vai escapar. O que a gente pode tentar fazer é minimizar o estrago, ver o que a gente vai deixar escapar, que é a Lembrei um única coisa que a gente caos. pode fazer. Lembrei um Oi? caos. Não, Vai lembrei um lá. caos do constrangimento, exatamente que ilustrou o que você acabou de dizer, de encontrar essa saída. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, foi o meu ano mais, assim, inesquecível. Eu lembro que quando eu tirei meu primeiro zero naquele ano, em Oi? química, quando eu tirei zero em química, então, foi química. Eu acho que foi química, que eu tirei meu primeiro. Aquele ano foi inesquecível. O primeiro significa que tem outros, né? Eu tirei cinco zeros naquele ano. E passei de ano. Eu lembro que era bimestre na época, então, assim, eu fiquei sem média, um bimestre em matemática e um Seguinte, bimestre. Oi? não é mais bimestre? Aqui continua Não, sendo. agora é trimestre. Aqui Então, continua sendo bimestre. eu tirei dois zeros em matemática, dois zeros em física e um zero em química. Ou seja, eu passei de ano em três bimestres. Então, eu consegui passar de ano com emoção. Então, mas a história foi quando eu tirei meu primeiro zero. Você pega a prova, eu peguei a prova, estava assim escrito zero. Tava nominal ainda, né? Você nem botar um na frente para fingir que era Não, 10.
Aí eu fiquei em estado meio aquele estado de choque, aquela coisa sem saber o que fazer, do tipo assim, cara, eu não tinha estudado nada. Então era óbvio que eu não ia bem. Só que aí o que que acontece? Você tem a importância do social. Aí chega um amigo seu, caralho, que burro, você tirou zero. Aí eu olhei assim, aí você tirou quanto, cara? 0,5. Aí veio o outro, vocês são dois animais. Eu não sento mais perto de vocês. Burrice pega. Aí, você tirou quanto? 1,3. Aí eu olhei assim, aí, diante daquele momento eu pensei assim, vocês que são dois incompetentes, que nem para tirar zero vocês servem. Então, porque tirar 0,5, tirar 1,3 e zero tá no meio, assim, são dois incompetentes. Aí a gente começou a rir, aí eu descobri que na verdade eu não era privilegiado, porque foram 5 zeros naquela prova. Então, 5 ou 6, foi uma prova meio desgraçosa para minha turma, mas foi um momento que o constrangimento e como você vê aquela coisa, né, dos outros, aí a saída, né, para lidar, foi curiosa. Você me lembrou, na época de escola, o resultado final ficava no mural da escola. Você tinha que ir lá ver a grade da sua turma. Caísa, arregala o olho aí. Ficava lá, o aprovado ou o reprovado lá, assim, né? E se nervoso, não importa bem você tivesse ido durante o ano, na hora de chegar lá, tinha um certo constrangimento de se mostrar na frente de todos para ver o seu resultado. E assim, você via quem estava saindo feliz, quem estava saindo triste, sabe? Tinha esse constrangimento, tinha esse momento de. Acho que hoje em dia ninguém mais faz dessa forma, né? Acho que vão dizer que é exposição, que é constrangimento e tal, que realmente é. Cursinho Só Mas pra- pré-vestibular faz. Eles fingem colocando o número de matrícula do aluno, mas obviamente que os alunos não são tão Todo mundo idiotas sabe. e a parte. Exatamente. E aí tem um cursinho aqui de Vitória que eles fazem isso, todo simulado. Eles colocam esse ranking para fazer cada vez, obviamente, diz eles que era para que é para parabenizar o aluno, para incentivar, mas todo mundo sabe que é uma pressão desgracenta, óbvio, né? Só uma parte engraçadinha, né? Aí quando eu mudei para Vitória, que eu fiz o terceiro ano em Vitória, né? Passei milagrosamente no ensino médio, no segundo ano, né? E aí vim para Vitória. Eu sentava só na primeira, no máximo na terceira fileira, porque se eu fosse mais do que isso, eu não estudava. Aí um dia eles precisaram do meu histórico lá. Aí quando eu peguei meu histórico, o pessoal pediu para dar uma olhada. Pessoal, de quem que é esse negócio? Porque a média era 5, era 5, 5, aí 8 em história, aí 5, 5, 5. Aí eu falei assim, cara, é seu isso? Eu falei assim, é. Por quê? Porque você estava na frente, eu fazia as coisas, eu ia bem no simulado, mas o pessoal falou assim, cara, eu sou aluno de fundão, bicho, eu tô aqui errado. Mas era muito engraçado como as pessoas viam essa coisa assim, não batia, né? Tanto que eu passei no meu primeiro e único vestibular que eu fiz, eu passei na UFES, mas aí era aquela coisa, né? Mas o histórico era engraçado. Inês, tem algum momento assim que você pensa de constrangimento? Hoje, Não, não, hoje foi não. só o primeiro zero. O primeiro zero foi extremamente constrangedor. Depois que eu tirei o A primeiro zero, Janine, se ela. Não, bonita, a Janine. ah, Janine. Chamei a Janine para conversa, para trazer um constrangimento Inúmeras para ela. inúmeras vezes eu me senti constrangida, até muito recentemente, né? Assim, eu não sei se essa palavra é o constrangimento, mas quando eu precisava ir para reunião de conselho, por exemplo, para apresentar alguma coisa, eu sempre. É como se eu me munisse de 150% de informação para oferecer 50%. Então, assim, eu ia preparada para a reunião, mas estar ali na frente de um conselho masculino era para mim extremamente constrangedor. Agora, eu não sei se conceitualmente é isso mesmo, né? Se isso era um constrangimento, Eu acho mas que aí a estava. gente está falando também da coisa cultural que a gente falou, assim como da Suíça, né? Você ainda tinha que se posicionar na frente de homens. Era conselho de quê? Desculpa. Do conselho deliberativo do Sebrae, que era a empresa que eu trabalhava, né?
Então, Entendi. esse conselho era a instância máxima, e ele que aprovava ou não, a partir de um determinado valor, a partir de uma determinada alçada. Então, um projeto, por exemplo, tinha que ser submetido ao conselho para ver se o conselho aprovava a liberação de verba. Então, ir para um conselho assim era isso. Eu tinha que ir com 150% de capacidade para oferecer, para ser demandada, digamos, em 50%. Era muito sofrido para mim, Você muito estava se sofrido. Você não tinha só o constrangimento, você tinha a inibição, você tinha o julgamento interno, porque você estava se pondo à prova de um conselho. Você estava Isso, pondo à prova o seu conhecimento sobre o projeto, as suas articulações e o que o projeto, né, o projeto que você estava apresentando ia ser julgado. sim. Então, assim, tem Uhum. o constrangimento, tem a inibição e o julgamento. Tem É um tudo pacote junto. completo. É, Parabéns. sim, eu Então, vivi isso muito, muito, e muitas vezes, muitas vezes. Essa é fresca, recente, deve ter uns 6 anos, mas ao longo da vida, muitas vezes, muitas vezes. Caísa, vai falar de constrangimento, Caísa? Vamos embora. Eu sou o constrangimento em pessoa, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, ai, toda vez que eu preciso dar aula, fazer uma apresentação, enfim, né? É. Bom, gente, eu já fiz xixi na calça. Então, assim, no meu mestrado eu fiz xixi na calça. Então, isso já fala muito. A falha involuntária e o constrangimento. A vergonha pode ser provocada por momentos de agitação ou perda momentânea de sobriedade emocional. Sou eu fazendo xixi na calça lá no mestrado. Um comentário movido por inveja, posteriormente reconhecido, gera constrangimento e autoconsciência crítica. Essa é coisa para o Fabrício fazer, né? Ele faz o comentário e depois, ih, não era para ter feito, né? Assim, falou e teve um julgamento posterior. Eu não passo por isso, porque eu não faço essas coisas. Surge a necessidade de aceitar que os outros viram uma parte sombria de si. Quando você mostra uma parte que você não conhece, não reconhece em si, às vezes você tem esse ímpeto de tentar encobrir, porque você sentiu que algo fugiu do seu controle, porque você tomou, de certa forma, uma autoconsciência dolorosa. Aquela parte de você que você nem sabe, faz um comentário, fala, pronto, já era, já falei. Né? Então, é uma autoconsciência dolorosa. Então, é como se fosse um defeito estrutural e que é um descompasso daquilo que você conhece de si mesmo. Então, tem esse descompasso entre a intenção e o ato. Você não tinha intenção de ser agressivo, mas você foi. Você comentou sem pensar e aí já foi, já era. É, Acontece muito vai- quando você vai fa- atende pessoa bem religiosa. ah, eu acho que eu até passo essas pessoas, eu não atendo idosos. A maioria deles são idosos. Não, eu já atendi padre, eu já atendi pastor, então na faixa dos 40 anos, é bem interessante. Não, não tenho essa experiência. Eu só não continuei atendendo o padre por causa da pandemia, porque aí a pandemia ele não queria atendimento é, Online? online. Ele podia ir para o confessionário para falar com você. Mas aí Não, eu tinha que ir lá. não, ele ia para o confessionário, não você. Não, mas os dois iam ter que estar no mesmo ambiente. Ele não ia falar No online. online, ela tá dizendo. Não, ele não ia no online, ele só queria presencial. Ah, entendi. É, então tá. Mas, coisas que acontecem. É, então, esse constrangimento, ele leva a uma exposição involuntária. E essa exposição involuntária é da falha. Eu passei, né? Não era para ter passado ainda. Mas também era só isso que eu ia falar mais, que ele leva a demonstrar que a gente pode falhar, e isso mostra o nosso lado humano. A constricção da espontaneidade. Quanto mais estreitas são as fronteiras da vergonha, mais elas restringem a liberdade.
né? E quando a gente tem a restrição dessa liberdade, a gente tem a restrição da espontaneidade do sujeito. Quer dizer que mais a gente quer manter uma conduta emocionalmente impecável, inabalável, a gente tem essa expressão indesejada, que é o risco do rompimento psíquico. E essa repressão intensa pode levar a esse vazamento voluntário de conteúdos inconscientes. Você comprime tanto que você acaba vazando, acaba podendo explodir. Então, a espontaneidade reprimida tende a escapar em atos imprevistos e embaraçosos. O que isso quer dizer? A repressão, o conteúdo psíquico, ela empurra para fora da consciência, ela vai colocando cada vez mais profundo e rompe. Pode ser de um modo bem doloroso, pode ser desastroso. E esses constrangimentos, eles podem ser interpretados como se fossem um inconsciente meio trickster, como se fosse um inconsciente querendo sabotar o seu ego, o inconsciente quer mostrar para você, você não é assim. O inconsciente, a gente tem que sempre lembrar que o inconsciente é muito maior do que o consciente. Ele está inconsciente ali porque ele não consegue passar, porque o funil é muito pequeno. Porque se desse, passava. Mas se você comprime ele muito, forma. Então, é um momento de certa liberdade emocional. Então, essa experiência da vida psíquica, moldada pela vergonha, transforma o erro em humilhação, transforma a falha em catástrofe. E quando uma coisa dessas escapa do inconsciente, não é um acidente comum, é uma coisa esclafogética. Então, é como se fosse tão fora de controle que o constrangimento vira humilhação. Não vai comentar, Fabrício? Fiquei esperando. Não. Caso da senhora do vinho. Essa senhora do vinho, histórias de senhoras do vinho existem várias, né? Mas o Jacob trouxe essa senhora que era muito distinta. Ela era muito cuidadosa com a aparência, era uma perua, né? Ela era rigidamente controlada. A gente está falando de Suíça, né? Então, ela era muito controlada, muito contida. Ela evitava a espontaneidade a qualquer custo e ela não tolerava nenhum tipo de sujeira. Assim, se caísse migalha, ela tinha que limpar no mesmo momento. Ela tinha que ter sempre uma imagem de perfeição quando ela estava recebendo alguém, quando tinha alguma situação que ela estava sendo vista. E aí, em um momento, ela derruba uma garrafa de vinho, uma taça de vinho, uma garrafa ou taça? Garrafa? Acho que foi uma garrafa de vinho, e derrama sobre toda, e aí mancha o vestido, mancha a toalha, mancha tudo, mancha o tapete. E para ela, que tinha essa rigidez toda com esse tipo de situação, foi muito humilhante, porque foi uma falha pública, uma exposição, e ela não conseguiu, ela não conseguiu controlar, ela não conseguiu conter. Então, essa Para vergonha piorar, foi na casa do anfitrião, foi de uma outra pessoa, não foi nem foi na na casa de casa. outra pessoa. Ela Para era dar o, visita. para piorar muito, né? Sim, ela era visita, não foi nem na casa dela. E pensa constrangimento, que ela sai da autoimagem perfeita e entra para aquela coisa da vergonha irrompida. A partir daí, ela tem uma necessidade de se punir psiquicamente, como se ela merecesse é, ser penalizada, porque, afinal de contas, ela demonstrou uma imperfeição. Então, é como se o inconsciente tivesse se vingado dela, porque ele ficou tão reduzido, ele ficou tão achatado dentro dela, tirando toda a espontaneidade dela, que quando o inconsciente se manifesta,
ele tira ela dessa vida encapsulada e mostra ela exposta com a possibilidade de um erro. E para ela foi um acidente, como se fosse um acidente necessário. Ela podia ter agido de uma forma mais leve, mas ela não conseguiu, ela foi para a humilhação. É o conceito de inconsciente filha da puta. Poderia vir no sonho? Poderia vir no sonho, mas não, teve que ser. é, Vamos causar um trauma na moça. Pois é. Por isso que ele está dizendo, é o conceito de inconsciente filha da puta. É, tem sempre um, né? É, o conflito entre desejo e vergonha. E esse ficou ruim, né? Será que eu consigo mudar isso? Não, tá ok, dá para ver. Dá? Muitas vezes a vergonha é um desejo de ser visto. Existe uma ambivalência entre querer revelar algo de si e temer ser interpretado como exibicionismo. Essa tensão é comum em momentos de exposição emocional ou corporal. Então, tem o desejo de ser visto coexistindo com o medo de se expor. É um conflito consciente, obviamente, né? É um conflito que habita o sentimento da vergonha. Ele, ao mesmo tempo, quer se mostrar, mas ele quer se esconder. Por quê? Porque desejo íntimo de revelar uns aspectos pessoais, mas ao mesmo tempo ele tem um medo de ser mal interpretado, tem um medo de falhar, ele tem um medo de ser visto de uma forma que ele não gostaria de ser visto, e ele tem o bendito do julgamento interno. Então, acontece às vezes da pessoa ter um orgulho e uma vergonha ao mesmo tempo. É uma coisa bem ambivalente, bem paradoxal. É basicamente uma idiosincrasia. Por exemplo, a pessoa sabe que sabe alguma coisa, mas tem medo de mostrar. A pessoa sabe que é bonita e a pessoa chega e fala: Ai, nossa, você tá linda. E a outra fala: Ai, jura, você achou? Mas assim, se você não achasse, por que que você tinha volta ao inferno? Mas é Ah, uma coisa, mas é interessante porque tem essa coisa se eu falar, eu vou parecer arrogante, se eu falar, eu vou parecer pedante. Mas aí, às vezes eu brinco com o pessoal, então, arrogância você tem, é um direito conquistado. Então, algumas pessoas são arrogantes sem ter esse direito. Outras têm o direito de ser arrogante, têm o direito de ser pedante. Precisa ser? Não precisa, mas tem o direito. Aí é onde você se permite, né? Fala assim, então, olha a sua trajetória, você pode ser arrogante, você pode ser metido. Por quê? É aquela história. Não, assim, mas você se acha. Não, os outros que me acham. Eu sou. Então, e é isso, porque às vezes a gente coloca essas coisas e porque a gente entra e às vezes é um exercício, né? Por isso que eu gosto do humor, né? Porque é um exercício até para lidar com a vergonha e se validar, né? Porque e com muita frequência essa coisa do parecer pedante, parecer arrogante, a gente se inibe para ser aceito, né? E às vezes a gente acaba levando em consideração pessoas idiotas que a opinião não importa. e aí a gente Mas pode voltar lá. Ah, essa condição de ser pedante, de ser, é, qual é a outra palavra que você falou? Arrogante. Arrogante, a pessoa tem consciência disso, porque isso, pelo menos na nossa sociedade, isso é tão criticado, isso é tão repudiado, que a pessoa que conscientemente se coloca num lugar desse, ela realmente está pedindo para apanhar, Não, será? mas então é um contraponto, porque o que acontece? Na mas a maior parte pessoa das vezes, desculpa, é porque a maior parte das vezes a pessoa ela não é arrogante, mas ela acha que vai ser arrogante se ela falar tal coisa. Correta. Ok. Só que às vezes a gente fala assim, então, você tem o direito de ser, mesmo que você não seja, mas você tem o direito. Porque às vezes a pessoa se esmera tanto no estudo e aí fica naquela coisa, vou parecer pedante, vou falar meia dúzia de palavras em latim. Aí você vê um monte de junguiano que fala um monte de palavras, um monte de pataquada, fala bonito, mas aí você vê assim, e o que isso tem a ver com a clínica mesmo? O que isso tem?
mas falou bonito. Só que aí a gente fica assim, mas se eu falar tal coisa, eu vou parecer pedante, eu vou parecer arrogante. Mas aí eu falo assim, tá, mas assim, qual o problema? Se um monte de gente que fala um monte de porcaria, fala. Para de gravar, eu vou comentar um negócio também. Ninguém vai faltar mais, né? Então, vai ter um momento pós-gravação. Beleza. É engraçado que quando eu era mais nova e tal, é, o irmão da bisavó da minha filha, né? Ele era um sujeito muito engraçado. Tinha uma coisa que ele repetia sempre, que era a humildade e a virtude daqueles que não têm outra da qual se vangloriar. Muito boa. Se a pessoa não tem nada de bom, ah, não, mas fulano é muito humilde, né? Ou E a como. arrogância é o oposto, né? A arrogância é o exato oposto. E tem outra coisa que eu ia comentar, é que a gente tem essa vergonha entre o que a pessoa é, a gente volta lá para a posição de trauma, né? Que tem dissociado a história do sentir e o saber. A pessoa sabe que é, mas de alguma forma ela não se reconhece dessa forma. Ela não sente que ela é dessa forma, mas ela sabe que é. Então, em que momento de se enxergar e criou um constrangimento por ser aquilo que ela é? Fica o questionamento aí. Podem fazer um artigo sobre. Vou ler com toda atenção e carinho e respeito. Estou ansiosa, quero na minha mesa até às 6. Muitas vezes a vergonha. A gente já passou sobre isso? A gente já Tá no fez esse slide? 29 aqui para mim. Então, a gente já leu esse, não? Sim, acabou Não, de estava ler. nele. Tava nele, né? Então vamos mudar, né? Tá. Exibição involuntária na adolescência. Ah, então, esse é bem cruel. Porque a adolescência, como eu sempre falo, é um tempo muito cruel, né? É, é, Ao mesmo tempo que é grande para umas coisas, é pequeno para outras, as pessoas esperam que haja de uma forma mais adulta e diminuem a sua capacidade de escolha, porque diz que não está pronto para fazer escolhas. Então, é um período de muitas inseguranças, além de toda a carga hormonal, tem a dificuldade de verbalizar, tem a dificuldade de verbalizar por vergonha, por não se sentir acolhido, por não se sentir ouvido, e que às vezes não tem vocabulário mesmo para argumentar. Então, nesse trecho, o Jacob ele não fala sobre isso, né? Ele fala sobre a vergonha corporal. E é um período muito da adolescência, né? A puberdade mexe muito com o adolescente e normalmente tem que ser um familiar mais sem noção, que faz piadinha, que faz ser vexatório uma coisa que é normal. Então, por exemplo, eu lembro quando eu menstruei, meu pai começou a pular com um pacote de absorvente na mão. E eu fiquei olhando para ele com uma cara de, tá, mas é só sangue, né? A cara do Fabrício, chocado. Meu pai fez essa pataquada. Então, assim, é um momento de constrangimento muito grande, né? E uma coisa que eu tava ele eu contei primeiro para a mulher dele, para ela contar, né? E era para ser uma coisa de, de marco, né? Da adolescência e tal, de mostrar para ele que estava crescendo e tal. E ele expôs na frente da família, porque estava acontecendo um churrasco, isso foi no meio de um churrasco com umas 30 pessoas. É. Então tem essa exibição involuntária na adolescência, né? Sim. E passa por essa vergonha do corpo, né? Porque aí olha se você está mudando, se você não está mudando. Então, A gente passou para o- humilhação e não ri?
E humilhação tem outra. Meu pai fez outra comigo. Teve um aniversário dele tava rolando uma festa em casa. Lá em casa tinha 2 andares. E eu tava no andar de baixo com os amigos do meu irmão, porque eu não tinha amigos, porque eu era tão envergonhada que eu não tinha amigos. Então eu tava com os amigos do meu irmão, e meu irmão, óbvio, eu tinha 14 anos. Meu pai lá de cima olha ali pra baixo e fala assim: filha, Falhou. de propósito. Meu pai falou: todo mundo aí querendo comer minha filha. É É, aquela carioca sendo carioca, né? meu pai era bem carioca. Eu fui pro quarto. Eu acho que eu tô lá até hoje. Não saí mais do quarto. Então, o Jacob fala sobre isso, né? Sobre essa vergonha que passa pela transformação corporal, passa pela necessidade de ser visto, uma forma de querer ser visto como ele é nesse momento, mas ao mesmo tempo uma insegurança muito grande de demonstrar isso, porque crescer também tem perdas, crescer dói, e ao mesmo tempo tem essa invalidação de quem ele é. Então, o corpo ele fala e ao mesmo tempo o sujeito não consegue falar o que o corpo está falando, né? Então, tem a dúvida entre o que que você vai exibir, o que que você vai esconder. Então, Jacob fala da ambivalência embaraçosa, que é essa forma de viver as duas coisas, de se exibir e se esconder. É uma insegurança profunda com essa mudança corporal e da zombaria, o medo desse achincalhamento, dessa exposição exagerada. E tem uma relação muito grande que vai entre o desejo camuflado de ser percebido e a necessidade de se esconder. Então, ele acaba se expressando no corpo, na postura, né? E aí o adolescente fica mais acabrunhado, fica mais de canto, se esconde no quarto, fica ruborizado, que é uma coisa muito comum, né? O rubor é muito comum. E tem sempre essa necessidade de se mostrar mais com uma cortina. Tá bem? Mas é interessante também a gente pensar como isso tem mudado um pouco ao longo do tempo, principalmente com essa questão das mídias sociais e com as profissões que têm surgido, colocado como Cortina. profissões sobre. A tela é a cortina, Caísa. Não, sim, mas ainda assim, como eles estão um pouco mais dispostos a, a ter a cortina, mas deixar essa cortina um pouquinho mais entreaberta do que foi, por exemplo, a nossa adolescência, né? A cortina é esse protetor, sim, mas eles estão talvez mais dispostos do que a gente esteve, né? A gente que é em cara pálida. Tem uma Não, adolescência inteira entre a gente. Tipo isso, né? É, a nossa adolescência no sentido de não ter celular para gravar as merdas que a gente fazia. Caísa, eu estava na adolescência quando você estava nascendo. Exato, é por Tudo isso que eu falei, tem bem, uma adolescência gente. entre a gente. Então, assim, a nossa adolescência, a minha adolescência é mais próxima da Vivi do que eu acho. Vocês deviam ser Assim, de adolescentes na graça. mesma época. Ele me manda uma dessa assim de graça, como se eu fosse mais velha que ele. Como assim? Qual a sua idade mesmo? Não interessa. O quarto segredo de Fátima. Então, Exatamente. mas nada, a gente brinca que, na verdade, Vivi vai fazer 45 anos agora em setembro, porque é, a gente é irmão biuterino, né? Então, são gêmeos biuterinos, né? Que nasceram de dois úteros diferentes, né? 5 anos só por causa disso, veja bem. É, já que todo mundo fala que a gente é parente, então, a gente é gêmeo de úteros diferentes. Então,
Mas aí, então, ou seja, para piorar, ela nasceu em setembro também, né? Então, aí, e próximo, né? Isso que é isso. Enfim. Aí a gente quase acredita em signo. É, Então, essa vergonha, na verdade, a gente tem que pensar que essa vergonha de acreditar n- em n- signo. é vergonha de acreditar em signo, dá até vergonha. É o que você Eu ia falou falar isso, você falou, você falou de signo e essa vergonha, e aí deu uma pausa, eu falei assim, nossa, essa vergonha de acreditar em signo. voltar para o texto, senão a gente não termina, Fabrício. Foi mal, desculpa. Então, o adolescente, ele não tá. A gente não pensa somente na exposição, mas esse lugar subjetivo do mundo, né? Então, o adolescente pergunta, mesmo sem perguntar, como é que eu vou ser visto, como é que as pessoas estão me vendo, como é que eu vou ser interpretado, é, tem algo errado comigo? Eu tô com uma paciente que ela tem uma amiguinha que é chinesa. E a amiguinha foi para casa dela e ela tirou uma foto da chinesa com a chinesa dormindo, de boca aberta, e ela de mostrar a foto para a amiga, de dar uma zoada na amiga, de falar com ela. Vamos lá, gente. É uma chinesa. Tu vai zoar uma chinesa e vai achar que ela vai levar isso na boa? Não é. A menina cortou a outra como se ela não existisse mais. E aí, a mãe dela me mandou uma mensagem hoje, porque ela tá perguntando se ela não é boa o suficiente para ser amiga da tia. Falei, olha, diferença cultural. Você não explicou isso para ela? Né? Assim, você tinha que ter explicado, menina. Pois é. Não falei isso para Mas, ela, né? mas Falei, na sessão eu vou conversar com ela sobre, mas hum, a vontade de falar, sua mãe imbecil? Não posso falar. Então, mas o que você está falando sobre adolescente vale para adolescente de todas as idades. Eu tenho um adolescente de 57 anos que é muito parecido com isso. é homem, né? Aposto. Adolescente de 57 anos é sempre homem, já repararam? Mas eu já vi adolescentes, mulheres de. Porque toda regra tem que ter sua exceção para comprovar a regra, né? Então, eu já vi a exceção da regra, que comprova que geralmente são homens. Essa vergonha, na verdade, ela acaba funcionando como um guardião de fronteira, como o desejo entre o desejo de afirmação e o medo da humilhação. Mas a gente está falando aqui de adolescentes, mas isso em específico toda. A gente tem sempre esse medo, essa necessidade de ser validado, e isso é uma coisa constante. É claro que na adolescência a necessidade de ser validada é maior, porque a gente está buscando o espaço no mundo, mas as pessoas têm a necessidade de ser aceitas, né? O homem é um ser social, então a maneira como esse conflito é aceito ou ele é rejeitado na maneira que a pessoa vai se posicionar, na formação que ele vai ter diante dos aspectos que ele tem na vida dele, seja na autoestima, seja na forma que ele vai ser visto, seja na identidade dele, seja no modo que ele se relaciona com o corpo. Essa relação entre o desejo legítimo de afirmação e o medo da humilhação é um guia para que isso aconteça de forma saudável. A nudez, o desejo e a vergonha arquetípica. Então, assim, lá no primeiro capítulo a gente falou sobre vergonha arquetípica, lá no primeiro capítulo a gente falou sobre nudez, lá no primeiro capítulo a gente falou sobre desejo, e aqui é tudo, né? Porque é bonito. Então, a gente fala sobre Mas a vergonha ligada ao o título me pareceu tanto de um conhecido nosso do Rio de Janeiro, que falaria, né, alguma coisa com o... ops, É, exatamente esse. Então, pareceu tanto o título, né, nudez, desejo.
vergonha arquetípica. Me lembrou muito um amigo nosso do Rio. Que eu tô anotando aqui que aí no momento pós-gravação a gente comenta o nome do Teremos amigo. melancia. Exatamente. Viu como que a mensagem foi clara? Mensagem claríssima. Então, a vergonha ao corpo e a sexualidade arquetípica moldada pela cultura e pela família. A gente fala aqui sobre como a vergonha, como a nudez, ela é vista. Isso do contexto cultural depende de cada família. Tem família que acha tranquilo andar sem roupa na frente dos filhos, na frente, né? Tem família que tem uma certa inibição. Então, essa vivência da vergonha da nudez, ela atravessa várias épocas, várias culturas. Então, a nudez, ela pode ser vista como um símbolo de desamparo, como um símbolo de vulnerabilidade. Mas, por outro lado, ela também pode ser vista como uma verdade exposta, como a verdade nua e crua, né? Tem até o, o- a figura de linguagem. Então, essa nudez ela é uma condição da pessoa diante do olhar do outro. Então, a nudez, ela pode ser um objeto puro de vergonha, porque a pessoa se sente muito exposta, muito passível de ser criticada, de ser julgada. Então, é um momento de vulnerabilidade muito grande. Então, quando a gente fala de vergonha diante da nudez, não quer dizer que não há desejo, né? Tem um misto de desejo, misto de vergonha. E isso não depende somente de normas sociais, porque tem a infeliz da vergonha arquetípica, que é uma coisa que o nome diz, é arquetípico. Então, na adolescência, isso é muito visível, porque como o corpo se transforma rapidamente, tem aumento do desejo sexual, a forma que a pessoa se vê, a percepção de si mesmo, passa pelo olhar do outro. E isso é de uma forma muito impetuosa, muito aguda. E os sinais muito claros é o rigor, né? E Jacob fala sobre isso, sobre que o rigor é um sinal físico, um sinal vivo da tensão psíquica, é quando a vergonha e o desejo surgem juntos. Então, é como quando alguém fala assim, "Ah, pode ser verdade." Oi? Que é isso? Falhou. Cortou o áudio. Hum, vocês ouviram falando do rubor? De ser uma tensão física, de ser vivo? Tá. Então, depois disso eu falei que é como quando fulano tá afim da fulaninha, e alguém fala, fulano tá afim da fulana, e a reação imediata é ele ficar ruborizado. Pode ser verdade, pode não ser verdade, mas ele vai querer virar um avestruz. E só piora, né? Porque aí as pessoas veem que ele tá ruborizado, e aí vão mais em cima dele, e aí a fulaninha também ficou ruborizada, e aí é o caos, porque a adolescência é caótica. Então, o, o adolescente, quando ele está diante do corpo exposto, ele sente ao mesmo tempo prazer de ser notado e o medo de parecer excessivo. Então, isso é uma coisa muito comum. Eu tentei mudar o negócio, não consegui. É. Eu já falei sobre isso, né? Símbolo de desamparo, vulnerabilidade. Já falei isso. Pode pular? Já falei tudo isso, gente. Eu achei que aquele slide lá falava sobre tudo isso, eu repeti depois. Foi mal. Então, prazer de ser notado e o medo de parecer excessivo. Era isso que eu estava falando agora. O medo de parecer ridículo ou inadequado. Então, essa vergonha ela não exige normalmente repressão,
mas ela deveria ser acolhida, mas como os adolescentes eles não praticam acolhimento, eles praticam a exposição, a humilhação e a derrota, então eles vão achincalhar mesmo, e aí o adolescente vai ficar ainda mais envergonhado, e aí ele ainda vai sentir culpa, vai se sentir desconfiado, ele vai se sentir inadequado, e e aí é ladeira abaixo, coitado. Ele vai ter que procurar acolhimento em outro canto, porque os amigos estão aí para humilhar mesmo. De vez em quando você tem um amigo ou outro que é mais empático, mas assim, é, essa vergonha da nudez, ela acaba sendo um limiar entre o instinto e a consciência. Só que é uma coisa muito, muito, muito tênue, né? Ele não vai controlar. Então, não adianta se trazer para a consciência de que isso pode ser contornado, porque o instinto fala muito mais alto. Então, não adianta, tem que agir com cuidado, tem que agir com parcimônia e com a verdade nua. Pronto, vergonha como moderadora de desejo. É, a vergonha, ela pode refrear o desejo? Ou ela pode refrear a manifestação do desejo? O que vocês acham? A manifestação, né? Então é isso mesmo, porque o desejo continua existindo. É, e quando você não consegue refrear esse desejo, quando você irrompe isso, ele acaba te levando para esse lugar de fantasia. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai Uhum. falar sobre o controle do desejo pela vergonha, que ele acaba sendo um elemento psíquico muito interessante para ser civilizador do desejo, uma coisa que a gente não deveria fazer, né? Porque o inconsciente não gosta disso, e depois ele vai romper na gente e fica lá, igual a mulher lá do vinho. E ele acaba sendo um limite simbólico que deseja, que direciona o desejo para afeto. Mas quando ele está limitando essa satisfação do desejo, essa vergonha impede que esse desejo ele se dê vazão. Então você inibe a imaginação e coloca mais contenção. Então você tem uma multiplicação dessa energia erótica. E essa movimentação dessa energia erótica coloca para outro foco. Então você acaba desenvolvendo outro tipo de relação, não a do desejo em si. Então vai para a ternura, vai para a relação, vai para o acolhimento. Sendo otimista, porque pode ir para culpa. Então, Pode não, mas eu falo sim. assim, sendo otimista, você vai para ternura. Mas assim, aí, olhando o outro lado, né? Às vezes vai para culpa do desejo, né? Pode. Eu não tenho essas coisas, não, mas pode. Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, Princípio maior. né? Então, essa função, o Jacob fala que ele só se realiza quando não atinge nível acessível, né? Se ele tiver muita vergonha nesse sentido, se ele fizer uma moderação muito intensa do desejo, o desejo dele passa a ser humilhante. E são aquelas pessoas que têm uma vergonha de expressar o que desejam. Então você acaba tendo uma repressão no seu desejo, e aí depois é a mesma pessoa que vai praticar dogging no meio da rua. Gente, eu vi um vulto passando atrás da Janine. Levei um susto. É uma São pessoa? espíritos, não, espíritos. Eu achei que era uma Foi sombra. Eu falei, gente, mediunidade. Pode ser. pode ser, que Ah lá. bom. Viu? A porta Que mexeu. bom. Foi mediunidade. Que Então bom. foram Que bom que era uma espíritos. pessoa.
que chamou a atenção, assim, sabe, quando muda, assim, de uma hora para outra. Eu falei, gente, tem Não, alguém mas aí que ali. tá. Gente, vocês têm que colocar pilha. Você fala assim, não, ninguém passou, não. Só você que viu. Vou voltar o vídeo depois para checar. Dan. Eu ia continuar afirmando, não, não tem nada ali, só você que tá vendo. Você não tem vergonha, não, Fabrício? Sabe o que que eu fiz uma vez? Nem- Quando o Henrique, que estava trabalhando lá no Cepais, tinha uma caixinha de um reloginho, que se apertava ele, ele ficava piscando várias cores. Eu falei pro Nelson, não fala nada. Toda vez eu chegava perto lá e deixava o negócio piscando. Aí não sei o quê, e aí eu falei assim, tá. Aí ele falou assim, não, tá. Aí ele olhou, eu falei assim, o que foi? A gente ficou quase uma semana fingindo que não tinha luz nenhuma no negócio que ele estava vendo sozinho. E Nelson ficou todo culpado porque, assim, que coisa horrível. Vejam, enquanto o Nelson desenvolveu culpa, Fabrício não desenvolveu culpa. A gente tem aqui um exemplo claro do público, né? Da protege a dignidade. O Fabrício não tem dignidade nenhuma, né? Nem para sentir culpa. Assim, desse jeito. Mas foi muito É, engraçado. foi, Às vezes né? Para ele você. olhava, achava que estava vendo alguma coisa e voltava a fazer o que ele estava fazendo. E a gente, como se não tivesse nada acontecendo. Acontece. A gente estava falando de adolescente, né? Então, Então, aí a gente está falando dessa necessidade de colocar a culpa no outro, né? de ter vergonha na cara para moderar, né, o desejo, né, de zoar com os outros. Então, mas o adolescente dá nisso. Você deixa o menino exposto, traz ele depois para a aula, o menino nem tá mais nesse paz, mas a gente está aqui rindo da situação constrangedora, que gerou depois um constrangimento, uma vergonha, mas humilhado, achincalhado. Que lindo, que bonito. Voltando para o nosso tema aqui da nudez, do desejo, a gente não está mais na nudez, a gente está no desejo. O desejo tem o desejo, a gente tem que lembrar que a combinação do desejo humaniza a sexualidade. O desejo com a vergonha humaniza a sexualidade. Quando não tem essa vergonha unida com o desejo, é por instinto. E quando é porque o ser humano tem a necessidade de não ser um animal, né? Então ele acredita que não tem instintos. Eu acho que é tudo instinto, não tem muito jeito para isso, não. Mas o desejo sem a vergonha pode ser predatório. E a vergonha excessiva, ela inibe essa vitalidade. Então, ela inibe a sexualidade. Então, o que precisa é juntar essa vergonha arquetípica com o desejo para poder canalizar, de alguma forma, o anseio erótico e fazer com que as coisas funcionem. Porque é, senão, a gente passa a ser somente instinto, e aí é somente um ato, não existe uma possibilidade de comunhão, e aí a gente deixa de ter a habilidade humana. Né? Isso no princípio que somente os humanos têm essa capacidade de ter uma relação, né? Mas, assim, tem os pinguins, tem as lagostas, Os bonobos. tem também. Os bonobos Enfim, são aqueles macaquinhos safadinhos que resolvem tudo no sexo. Todos os meu conflitos bem, entre eles, eles... eu sou a favor dos lobsters. Caísa também. Gente, são 9h30. Já? Então é isso, Isso. gente. Então, olha só. A gente, falta, a gente tá perto da humilhação? A pergunta, né? A gente tá perto da humilhação, né? Então, Então, tinha mais um fluxograma para eu ficar bem humilhada. na, tá, não, depois a gente vê o fluxograma e aí a gente vê. Então, eu vou tirar a gravação para a gente poder falar as fofocas rapidamente. E aí, para deixar as pessoas curiosas, e aí depois a gente vê. Então, tirei a gravação, fiquem na curiosidade, porque não estiveram aqui e perdeu a fofoca.